E aí, pessoal, estamos em mais um Mentorcast. Hoje, dia super especial. Estou aqui com meu grande amigo, JP Frutuoso, ou João Frutuoso, ou... Caraca, João Pedro é muito nome. John, pensa num cara especial. Atleta. E atleta também? E atleta que fala, João? Pode ser. Caraca, E atleta. pensa num cara bom. Mas, cara, o cara é atleta. O cara é atleta. Mas você acredita que tem uma coisa que ele ainda é melhor? O quê? É no coração. Pensa num cara de um coração grande. João, fala um pouquinho de você aí, meu irmão. E aí, meu querido? Pô, primeiramente, uma honra. Tamo junto. Obrigado pelo convite. Emerson, pô, primeiramente, meu nome é João Pedro, sou do interior de São Paulo, de Limeira. Né? Comecei nessa vida dos games aí, pô, cedo, né? Desde menino, né? Sempre fui muito diferenciado. Jogava muitas horas e horas ali como um bom garoto, né? Viciado em games. Só que, cara, dentre os viciados em games, eu era acho que o mais viciado da minha turma. Viciado no bom sentido, né? De cara que se destacava, de um menino que sempre foi pra cima ali de todos os desafios possíveis dessa parte dos games. Já batendo recordes mundiais desde menino. Então, quando eu tinha uma brincadeira lá na escola, cara, que os meus amigos, eles sempre escondiam os lançamentos dos games. Porque eles sabiam que se me mandassem, eles perderiam os recordes deles. Aí um dia eu tava na sala, cara, você acredita? Eu escutei um plim-plim diferente do barulho de um jogo novo. Falei, que jogo é esse? Aí os caras, não, ferrou. O João descobriu o jogo. Aí, tipo, dava um dia ali, no final do dia eu já bati o recorde deles e tal. Então, eu já tive vários recordes mundiais, assim, de jogos de celular, né? Pra quem conhece aí o Temple Run, que é um jogo bem famoso, que depois virou o Subway Surf, né? A modinha. Esse Temple Run aí, o primeiro eu bati o recorde brasileiro de pontuação, aí quando lançou o 2 eu bati tanto o recorde brasileiro quanto o recorde mundial, então eu fui o melhor do mundo naquele jogo de celular. Mas, né, não era tão aclamado assim na época, como os jogos de console, né, que são os videogames do PlayStation, Xbox, Tá. aquele negócio todo. E aí, beleza, né? A vida foi levando tudo e como uma criança, um menino, sempre teve que ficar entre a escola e o game, escola e o game. E o dogma da sociedade todo é o quê? Menino não tem que jogar, menino tem que estudar. Então, aí eu acabei dando uma tirada de pé e sempre jogando por prazer, sempre, né? Eu jogava FIFA também. FIFA também alcancei um ranking, pô, extremamente alto, cara. Eu tinha um amigo meu que jogava muito bem também. A gente travava umas batalhas épicas ali, só que eu sempre ganhava dele. E eu falei, pô, por que a gente não une forças e joga de dupla? Aí a gente jogou o modo do FIFA de duplas, onde a gente chegou a ser 30 do mundo, cara. Caraca. 31 do mundo, porque 30 ia pro presencial pra jogar, disputar o Mundial. A gente ficou 31. Até a gente brincava, falou assim, pô, vamos largar de estudar, vamos viver disso aqui. Mal sabia, né? Ele, por fim das contas, foi fazer física, uma coisa que ele gostava, e eu seguindo os games, né? Mas aí eu tive vários altos e baixos aí, a vida foi levando, né? Então, ao mesmo tempo que eu, naquele momento, também havia desistido, o game surgiu de novo depois, né? Mas numa outra oportunidade. Mas eu segui, fiz assim, entrei em várias faculdades, né? Minha mãe até brinca. O sonho da vida dela é que eu desse um canudo de formatura pra ela. Mas eu falei, pô, mãe, eu não sei, eu não me encaixo, já era diferente já. Não me encaixo. E como uma boa pessoa que não sabe o que quer fazer, eu fui partir pra administração, né? Porque aí eu falei, pô, todo mundo fala, você tá em dúvida? Faz ADM. Eu falei, então tá bom. Porque eu já tinha empresa familiar, né, desde menino. E aí eu falei, eu vou pra cima disso aí, então. Aí eu passei em ADM. Você já me conhece, né? Eu tenho uma visão aquém do tempo, né? Então eu já vi que eu falei, esse lugar aqui não é pra mim, não. Muito certinho e tal. Durei uns poucos dias em administração e fui fazer cursinho e decidindo o que eu ia fazer da vida. Trabalhava em conjunto com meus pais nos períodos que eu não estudava. E o game eu tava jogando, mas mais por prazer, menos por hobby. Mais por hobby, menos por profissão. Tá bom. Nisso, eu segui para a área do cursinho. Aí na área do cursinho eu fui meio que descobrindo certas coisas e tal. Fiz um curso com o Dr. Lair Ribeiro, não sei se você conhece. Conheço. Então. E tem uma história muito, muito legal, cara. Um amigo meu, ele me convidou para fazer um curso à época, que era com o Lair Ribeiro, que chamava Sintonia. Foi em 2014, se eu não me engano. Acho que foi 2014. 2014. Aí, beleza.
Eu fiz o curso com ele e tal, acabou o curso, um curso excelente, maravilhoso, de imersão, né? Um sábado e um domingo. Aí, cara, olha que interessante, eu já tinha armado minha mala pra ir embora, porque eu tinha pouca coisa e tal, e eu fui com 2 casais, né, amigos meus, e eles estavam arrumando lá as coisas, e eu já tava com a minha malinha ali já na saída. Eu falei, meus queridos, vão lá se arrumar, que eu espero vocês aqui no pátio aqui. Cara, quando eu tomo consciência, o Lair Ribeiro tá sentado ali do lado ali, e ele olhou pra mim e ele falou, ô menino, tudo bem? Tudo bem? Bom, eu vi que chega aí, vamos conversar. Ele me chamou, cara. A parada dos notáveis, né? Sempre os notáveis me notam, cara, não sei porquê, né? Aí, beleza, pum, me chamou, sentei com ele. Aí falei, pô, legal, né? Da hora. Aí ele falou, e aí, você é o mais novo do curso? Fiquei sabendo que você é o mais novo do curso aqui e tal, pá. E começou a trocar ideia comigo. E ali me foi despertando, eu já amava os conteúdos dele, já me interessava, já estudava a parte, já arrumava briga com os médicos ortodoxos, porque o Lair é outra linha, né? E aí eu fazia aquele deverzinho de casa, estudar ali a parte da medicina dele. Tudo bem. Aí ele chegou e ele me despertou uma chama de fazer medicina. Um negócio que eu buscava ali naquele momento, né? Tá bom. Nisso, ele me deu um presente, cara, que eu guardo até hoje com o maior orgulho, que é um livro dele chamado Enriquecer. Como se fosse da prosperidade que a gente vive por aqui, né? E aí, ele me deu esse livro autografado e ele tirou 2 notas virgens da Casa da Moeda Americana. Que, uma tradição americana, quando você você pega uma moeda, uma nota de $1 virgem e dá para uma pessoa, é para você desejar prosperidade. Sempre deixar ela na carteira ou em algum lugar da sua casa que te faça valor. Então tá bom, aí ele me deu 2, uma eu coloquei na carteira, a outra eu deixei no livro, né? E aquele momento pra mim foi muito especial, porque me deu um norte do que fazer. Porque eu trabalhava na empresa dos meus pais, mas não sabia se era aquilo que eu queria. E meus pais também, muito amor envolvido, eles meio que queriam me proteger, né? Porque como a gente tem uma empresa, pra quem não sabe, tem uma empresa de galvanoplastia que mexe com banhos químicos de joia. E querendo ou não, tem alguns lugares ali que é meio perigoso, né? Você manusear. E meu pai, como me ama, filho único, me ama, minha mãe também, eles falaram, filho, faz o que você quiser, tenta outra coisa, não precisa tal. Aí eu sempre fui pra administração do meu rolê lá, entendeu? Das minhas coisas. Nunca fui pegar, tipo, na mão a massa mesmo. Porque meu pai, ele sabe tudo, né? Ele criou aquilo do zero e ele sabe tudo. Ele faz do A ao Z perfeitamente, todas as etapas, né? Inclusive, um dia, quando moleque assim, né? Nessa fase que eu tô contando, eu falei, pô, pai, eu quero aprender a banhar as mercadorias. Você não vai não, moleque, sério, você não precisa disso não, não sei o quê. Ó, que o teu pai ficou lascado da saúde, pá, por causa disso. Falei, então tá bom, então. Então ele ficou me protegendo, né? Eu entendo como o pai é assim. Só que ao mesmo tempo que o amor ele cura algumas coisas, ele às vezes expõe algo, uns bloqueios vão gerando. Mas tudo bem, foi só amor. É melhor ser amor demais, né? Isso. João, eu falo o seguinte. Fala aí. Cara, você vê como é especial, a gente tá com uma pessoa especial. Né? Você é tão especial como pessoa, mas você também tem uma inteligência privilegiada. A gente já teve o privilégio de conversar. Sim. E você é muito rápido. Você vê, eu te fiz uma pergunta, você falou metade aqui de uma parte da sua vida. De um jeito. Mas sabe o que acontece? As pessoas lá, às vezes, não conseguem acompanhar o raciocínio rápido. É verdade. É diferente. E tem mais uma coisa especial. Você não sabe, né? Vai ficar sabendo agora. Tá. De toda vez que a gente faz o Mentorcast aqui, a gente grava e depois manda. Perfeito. Edita e manda. Mas esse é o primeiro que está sendo online. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. E sabe por que estamos ao vivo? Porque você é uma pessoa especial demais, com muito conteúdo. Muito obrigado. E assim, fico honrado. Eu quero direcionar você, porque tem muitas coisas interessantes da sua vida. Legal. Que eu quero saber. Pô, tô aqui para isso. Primeiro começa pela idade. Você é muito jovem, apesar de que você ainda aparenta mais jovem do que realmente é. Apesar de ser muito jovem. Aí sim. O João tem 28 anos. Dá uma olhada. Cara de garoto, parece que tem 18. É lá? Rapaziada, essa aqui, ó, salve. Essa aqui? Essa e aí? Vou dar 2 para todas as câmeras aí. Pega todos os ângulos possíveis aí. E aí o que acontece? O João não é à toa que ele tem essa aparência. Apesar de que, né, vamos puxar a sardinha para os dois
dois lados, né? Eu acho que aqui a gente tá meio que num ambiente de rejuvenescido, de uma certa forma. A Aura é jovem, rapaziada. Pegou a visão, hein? E o João, ele é muito especial. Como eu disse que o coração dele é grande e de verdade, ele é uma pessoa especial. Primeiro, que as ações dele todas são direcionadas pelo nosso maior, né? Ah, sim. Todas as ações dele são criadas. Principalmente nessa fase nova que eu tô vivendo. E eu quero falar um pouco disso, porque, cara, por incrível que pareça, eu conheço o João desde a época que a gente andava em van. Ele ama essa. Ai, uma piadinha interna, hein, público? Vocês gostam de uma piadinha interna, né? Na verdade, o João é uma grata amizade aqui. É um garoto que, como eu disse, né, acaba ser redundância, fala tanto em especial, mas realmente ele é especial. Eu quero falar sobre seus encontros com Deus, que eu sei que são vários. Não dá para falar todos, mas eu quero que você dê uma pinceladinha assim. Qual foi a primeira vez que você sentiu? Me fala da primeira vez que você sentiu Deus aí tocar no seu coração, que você falou, cara... Vamos começar. Para mim, falar de Deus é falar de mim mesmo, né? Porque como a gente é imagem e semelhança do Senhor, é a mesma coisa que eu falar de mim mesmo. Então, cara, vamos começar assim. Eu tive, como eu já falei para você no particular, vou expor agora pro pessoal, eu tenho uma conexão com Deus muito especial e desde menino, só que eu fui entender só depois. Inclusive, eu tô para fazer um livro que eu já vou até adiantar para você. Para nós. Você e a rapaziada que tá acompanhando aqui, né? Que vai ser montando o quebra-cabeça divino da vida. Porque esse quebra-cabeça, ele não é montado linearmente. Ele não é montado, tipo, na sua vontade, na vontade que você quer. É só na vontade dele. Às vezes, eventos que acontecem aqui, que você não entende nesse momento, você fala, pô, Deus, por que isso agora? Ele vai ser explicado lá na frente. Porque, na verdade, o puzzle que era para ser montado aqui, na verdade, era no outro momento. Então... é assim, quando eu descobri, como você perguntou, qual foi o primeiro contato, né? A primeira sensação que eu tive de contato com Deus foi com 8 anos de idade, mas com 8 anos de idade foi num sonho que eu tive, só que não era um sonho, mas não era um sonho, cara, era uma sensação totalmente diferente, parecia que eu estava naquele momento. É como se você vivenciasse algo que você ainda não tinha vivido. Então foi um momento, assim, muito rápido, um flare, assim, um negócio bem rápido, de uma sensação que que eu ia ser uma pessoa, que eu era uma pessoa, né, naquele momento do sonho. Uma pessoa na faixa dos meus 30 anos, assim, muito, muito ligada com coisas, por exemplo, que eu ia ser uma pessoa importante, que eu ia mudar a vida das pessoas, que eu ia tocar o coração das pessoas e que eu ia estar voando nos ares com um avião, um helicóptero e ser uma pessoa importante. E eu acordei assustado, falei, mãe, eu tive um sonho, mas não parecia um sonho. A mãe, como uma bela mãe, falava assim, não, filho, relaxa, isso daí é um sonho. Mas como que eu ia mensurar aquilo se eu não tinha noção? Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro. Hoje eu entendo que foi meu primeiro. Mas como eu fui tocado de fato, quando eu realmente, tipo, é ele, e eu tive a consciência como ser humano, foi em 2023. Tá, mas antes de chegar no 2023, olha que interessante, pessoal. Então ele teve um sonho com 8 anos de idade, no qual ele sonhou que ele seria uma pessoa importante aos 30 e que ia estar voando pelos ares. Olha só que interessante, ele está com 28 agora e já é uma pessoa importante. Hoje ele é um dos conselheiros aqui do Pablo Marçal, junto comigo. Sim. É uma pessoa especial que tem muito a agregar, o conhecimento dele assim é imenso em várias áreas. Mas olha só que interessante, você já parou para pensar que está perto de voar? Amém, tá preparado para voar? Né? Às vezes eu falo, eu tô preparado. Não, ele fala assim, às vezes Deus pode ter uma marginha de erro, né? Pode ser daqui a pouco também. No seu caso, a margem de erro sempre vai ser para baixo, né? Amém, vai ser para baixo. Que legal. Não, então agora a gente parou na parte de eu contar em 23.
É isso? Agora eu queria saber se você realmente acredita nisso, Não, que já tá muito perto. Você sente que tá perto Cara, isso? eu não acredito, eu tenho certeza. Que bom, É que diferente. maravilha. Porque a convicção dele é a minha convicção. Olha que interessante, eu já tô sabendo também que você já tá de mudança aqui para o Alphaville, já tá aqui, né? Já tô bem instaladinho, com a glória dele. Então, veja bem, já saiu, era Piracicaba, é isso? Não, Piracicaba não, Piracicaba é um amigo meu. Certo, você... Eu sou originalmente de Limeira. De Limeira. Interior de São Nossa, Paulo. região bonita lá. Eu sempre vou pra... Eu já fui em campeonatos em Limeira e vou sempre para Campinas. Campinas é excelente. Campinas é a segunda São Paulo, né? São Paulo Pocket, né? Já tá com 1 milhão e pouco de habitantes. Vou lá em Barão Geraldo, na Unicamp. Porra, fenômeno, hein? Os barzinhos lá, gostoso pra caramba. Um desfrute de qualidade. E olha que interessante. Então, essa profecia, vamos dizer assim, já tá acontecendo. Porque você vê, ele já veio para Alphaville. Você sabe que a energia aqui é diferente, você sente, né, meu irmão? Que a energia aqui é outra, né? E já está começando a fluir. Então, eu quero saber, agora, em 2023, você falou? Foi, o primeiro contato foi em 23. Atrás. Então, vamos lá. Dos 8 aos 23, ele ficou só com essa sensação. Sim. E agora, em 2023 ou com 23 anos? Não, em 2023. Em 2023, ou seja, depois disso, da segunda, ele já está aqui em Alphaville, já está se preparando para voar, que eu sei. E eu quero saber, em 2023, como é que foi essa segunda? Cara, essa foi a definitiva do start mesmo. Porque assim, o que aconteceu? Eu tive um relacionamento um tanto quanto conturbado e eu cheguei, e a gente teve um término, né? E aquele momento, cara, eu me entreguei demais na relação e o outro lado, por questões familiares, não acabou acontecendo. E por fim das contas, foi um momento muito triste pra mim. Um momento onde eu sempre fui um menino muito alegre, muito pra cima, alto astral, como eu sou. Só que naquele período de tempo, foi um período muito maçante pra mim, pois eu estava acabando de sair de uma cirurgia do olho, né? Porque eu usava óculos, né? Hoje eu não uso mais, eu fiz uma cirurgia pra retirar os óculos. E na cirurgia, ou você opera com abrindo a tampa do olho e um curto período de recuperação, ou você vai num modo mais safe, mais tranquilo, onde você tem um longo período de recuperação. Não tão longo, mas vamos dizer uns 3 semanas, 1 mês ali de molho. E beleza, aí aconteceu que essa pessoa a gente acabou terminando esse período, e foi um período muito difícil pra mim, muito difícil. Mas vamos ao contato. Aí eu cheguei num fundo do poço. Eu nunca fui uma pessoa de pensar em suicídio, essas coisas, nada. Mas eu cheguei muito... Nossa, tava muito ruim. Aí teve um dia, num desses dias de mais tristeza, era a famosa 3 horas da manhã, e eu simplesmente despertei e, cara, foi como se tinham 2 mãos pegando nos meus ombros e me jogando no chão, cara. Tipo, foi uma coisa... Foi muito lindo, porque eu comecei a ajoelhar, eu ajoelhei assim, como se uma pessoa jogasse eu no chão, e eu comecei a chorar, cara, mas chorar de um jeito, eu nunca tinha chorado daquele jeito. Eu havia já notado desde o princípio que era um momento diferente. E aí eu comecei a orar, cara, eu não tinha tanto esse costume, e eu comecei a orar, cara, eu falei Deus, agora é você ou é você? É o Senhor que vai poder me tirar desse fundo do poço. Se não for por você, eu não tenho mais razão de estar por aqui e tal. Eu sei que meu pai e minha mãe me amam muito, mas eu não aguento. E fui orando. E, cara, aí vai da crença de cada um, né? Eu falo a minha experiência vivida. Cara, eu escutei o sussurrar da voz dele. Que Deus não fala como se fosse um trovão, exato. Não, você vê, eu usei a mesma palavra que você está usando. Você vê como a nossa conexão é maravilhosa. Não fala trovão, ele fala bem suave e doce e leve. E aí a frase que ele falou pra mim, né, no sussurrar, foi: filho, já ganhaste, só vá à luz. E aí eu fiquei com aquilo no coração, sabe? E naquele momento eu falei, pô, falei com o homem, né? Mas e agora? O que eu faço daqui pra frente? Aí tá bom. Foi passando o tempo e eu fui melhorando a partir daquele momento, mas sem muito entender, porque eu nunca fui apegado em religião. Isso, por um lado, tem os seus lados bons e ruins, né? Porque a religião é legal por causa da ambiência lá, que tá sempre buscando a Deus, mas também a gente sabe, não podemos ser hipócritas aqui, que tem muita religião que
desvia o caminho de Deus. Tem dogmas, né? Exato, meio porque pra você chegar a Deus, cara, é engraçado. Pra você chegar a Deus não existe tutorial. Eu tenho essa certeza, Sim, entendeu? Pra sim. você chegar a Deus não tem tutorial. O único momento que você chega a Deus de fato é quando você sacrifica a coisa mais bizonha e bizarra e expõe ao público, que aí você consegue de fato chegar nele. E você entregar o coração, né? Porque, como eu falei na palestra, acho que você chegou a ver, quanto mais você pensa, menos em Deus você está. Quanto mais você usa a sua razão, menos em Deus você está. Quanto mais você usa o seu coração, que é o único órgão possível de se conectar com o Senhor, você estará em Deus. Quanto mais você se entrega, mas essa decisão ela é irracional, então muito provavelmente você está com Deus nela. Mas aí você vai viver inconsequente? Não, cara, não é assim. É um risco calculado, entre aspas, né? Então, se você joga o teu coração pra ele, ele te devolve. E aí ele entrega o dele. Só que você tem que se sacrificar. E, cara, de verdade, não tem coisa mais difícil no mundo. Depois que eu tô pro lado dele, eu já sei que é fácil, né? Mas você falar isso pra uma pessoa, sou um tanto quanto estranho, né? Ainda mais, imagina você falar isso pra um religioso fanático, né? Então ele vai te chamar de louco. E aí aquele momento foi passando, e aí a vida foi rolando e começou a vir várias experiências, né? Então, mas a principal foi essa. Olha o que start. Louco. Olha que louco. Claro que você sente aqui a ambiência aqui, essa parte almática aqui de Alphaville, né? Cara, que coisa louca, né? O ambiente aqui é diferente. E assim, você vê que o seu chamado, teve o meu chamado, e teve vários outros chamados. Não é louco isso? Teve. A gente está aqui todos por um chamado, Sim. que estão na mesma direção, são chamados diferentes, mas na mesma direção. E eu tenho que te confessar, meu grande amigo, irmão, quase filho. Paizão. É bom demais. Eu tenho que te confessar que eu já tinha tido a voz de Deus no meu coração, mas eu não tinha entendido o que era de Deus. É aquele do quebra-cabeça que eu te falei. Não tinha. Mas nesses últimos meses aqui, meu amigo, ele anda falando comigo, sussurrando aqui no meu peito. E isso é louco. Porque assim, a gente sabe, né? Quando é ele, né? Louco isso, né? Antigamente, quando a gente não tinha essa noção, eu mesmo que não tinha essa noção, mas como que a gente sabe? Se é Deus mesmo? Cara, a gente sabe. Essa é a questão. Não é que quando a gente sabe, a gente sabe. O meu momento de sentir, ele é muito simples. Você joga e é muito rápido, cara. Ele é muito rápido, né? Ele é a velocidade da luz, né? Então, por exemplo, se alguém te oferece alguma coisa, é vapt-vupt, cara. Ou o coração faz... ou ele faz... Então, não tem muito o que fazer. Ou é ou não é. Ou é preto no branco. Não tem o que fazer. E é assim que você escuta. Você escuta ele assim. E o que é legal? Tem um jeito de você começar a aprender. Se você ainda não sabe, primeira coisa, segue a intuição. É lógico. Sabe? Quando você está assim, faço isso, faço aquilo, da intuição, fala, não, alguma coisa te fala assim, não faz, por mais que pareça bom, cara, segue a intuição. Corre da razão. A intuição está aí. É o que eu te falei, você viu? A intuição vem e ela vai te dando os sinais. Mas chega um momento, quando você aceita, quando você entende, e quando você atende um chamado, que foi o meu caso também, eu estou aqui por um chamado. Lógico. Quando você atende chamado, primeiro você começa a sentir. No meu caso, começou a rasgar meu peito, velho. Assim. Sabe, e eu, o que está acontecendo? Eu não sabia. Sim. Eu só sabia que eu precisava me encontrar, que eu precisava fazer alguma coisa. E acabei chegando aqui. Mas depois que eu aceitei esse chamado, cara, é um atrás do outro. Todo dia ele fala. Deixa eu te contar um negócio que eu acho interessante. Esse negócio do doer a barriga, de ficar com o peito rasgado, de ficar peito. O peito rasgado. O gelo na barriga, o peito rasgado, aquela... será que é isso? Isso se chama, sabe o quê? Milagre de véspera. Já ouviu isso ou não? Milagre de véspera. Toda vez que vai acontecer um milagre na sua vida e você sente isso, é porque é na véspera que você vai passar mal, você vai ficar enjoado, mas no outro dia você vai ter um milagre, pô. E é ali que mora Deus, pô. Na sua decisão difícil. Pô, cara, quem não queria um negócio confortável pra escolher? Todo mundo quer, né? Mas e aí? O desafio é onde você chega nele. Pensa em mim, pô. Morando na praia, com a família, sossegadinho. Você é louco. Com tudo que eu Camarãozinho, precisava. Não tinha nada, porçãozinha. Não tinha nada. Aquele, como é que fala? O futebol. Futebol. Meu Kung Fu, meus alunos. Então. Quer dizer, uma vida que eu pedi a Deus. Só que essa foi a que eu pedi a Deus
Quando Mas você não não tinha foi- entendimento. Mas não foi o que Deus preparou para É mim. isso, é isso. Tem muita coisa. E quando a gente começa a entender, é engraçado como a nossa vontade deixa de ser o mais importante. A gente entende isso, aí a gente quer viver na vontade dele. Sabe por É quê isso que aí. acontece isso, João? Eu descobri que acontece isso porque, por mais que a gente seja inteligente, eu considero que nós somos acima da média. Claro. Por mais que somos inteligentes e que a gente consegue entender muita coisa, e por mais que a gente tenha conhecimento, já viajamos bastante, tudo, ainda assim, todos os nossos sonhos são muito pequenos perto do sonho de Deus pra gente, porque a gente não consegue nem imaginar aonde que Deus quer nos levar Não, e o isso é propósito fato. que ele tem, Isso cara. é fato. Eu vou te dar um exemplo agora que eu vivi nesses dias. Por exemplo, eu fui pra Paris pra assistir os Jogos Olímpicos. Cara, o nível de desbloqueio, o nível de mindset que eu tava nesse momento foi muito, assim, sublime, cara. Porque eu nunca tinha viajado sozinho, nunca tinha pego um avião sozinho. E logo pra um outro país. E eu nunca tinha ido pra Europa. Então, tá vendo quantos nunca que eu tô falando? Então, quando eu vou quebrando esses nunca, quando eu vou fazendo as coisas inéditas da vida, eu sei que é onde eu tenho que estar. Então, por exemplo, eu nunca fui pra Europa, pum, eu nunca viajei sozinho, tal, nunca fiz uma viagem internacional sozinho, tal. E fui realizando esses desbloqueios sem temer. E eu fiquei Porque- sabendo que teve um sonho realizado lá Nossa, também, né? um não, vixe, diversos. Mas teve um que era forte, que queimava no seu cara, coração. O meu sonho é porque assim, eu sou muito fã da NBA, da Liga Norte-Americana de Basquete. E, cara, eu sempre amei ícones como LeBron James, Stephen Curry, que são os melhores da geração, Kevin Durant. Então, eles estavam ali todos unidos, no Dream Team, né? No time dos sonhos dos Estados Unidos. Então, eles montaram os Avengers, os Vingadores do basquete. Do tipo assim, eles perderam no ano passado o Mundial de basquete, né? E isso fere o orgulho americano. Do tipo, pô, Sim, por porque que eu, basquete como é- basquete, não sou melhor? Não. Então, e perderam pra, se eu não me engano, foi a Alemanha que ganhou o Mundial. Tá bom. Isso, cara. Eu vi aquilo uma oportunidade de realizar meu sonho. De assistir um Ouro Olímpico dos Estados Unidos, que é um país Sim. que eu amo de coração. Eu até zoo que eu sou um americano, nasceu É. no Brasil. De tanto que eu amo É. aquela nação, cara. Eu acho que eles são referência, cara. Mas é Então, por causa da liberdade. a liberdade. A liberdade E que o o mindset americano deles tem. é uma É. sociedade Ah, é. maravilhosa. Então, cara, eu peguei e fui pra França sozinho e tal. Lá eu encontrei um amigo, né? Coincidentemente, pô, foi fenômeno. E nesse momento de realizar esse sonho, eu me vi moleque, cara, e eu emocionei muito naquele momento. Por quê? Cara, você pensa, quando que eu poderia imaginar assistir ao vivo algo tão longe? Aí que você falou, os limites, nem você sabe onde Deus te coloca. Cara, eu não tinha noção de que eu ia assistir num único jogo um momento canônico que foi ver o LeBron James e o Stephen Curry, que sempre foram rivais, é como se fosse um Messi e um Cristiano Ronaldo no Real Madrid e Barcelona. Jogando juntos. Eram o LeBron James e Stephen Curry no Golden State e o Cleveland Cavaliers. É. Então eu vi eles jogando junto, passando a bola um pro outro ali, fazendo cestas incríveis e podendo vencer a França numa final épica, onde o Stephen Curry destruiu no final do jogo ali. Ele é muito apelão, né? Ele joga a bola de 3 lá como se fosse Deus jogando por ele. E assim, no hino, quando foi trembulando a bandeira, tocando o hino dos Estados Unidos, eu chorei pra caramba, porque eu lembrei do João adolescente, que viveu muitos momentos especiais assistindo esses dois caras jogar. Que legal. E, cara, foi a realização do sonho. Eu até quero honrar aqui meu pai e minha mãe, que sempre me apoiam nisso. E quando eu falei que eu tinha um sonho, e, pô, querendo ou não, vamos ser sinceros, tem um certo gasto alto. Sim. De você ir numa final de uma Olimpíada Sim. e você, ainda mais no euro que tá hoje a cotação, né, 6. difícil. E cara, olha como que é, né? Se você faz o bem, colhe o bem, Deus te dá tudo. Cara, é tudo por Ele. Ele te dá a bênção. Então, o que aconteceu naquele momento? Eu fiz uma oração chorando, orei tudo. E hoje eu faço esse agradecimento público pro meu pai e pra minha mãe, que nunca opuseram em nada dos meus sonhos, tanto de sonho profissional, decisões radicais, né, como, por exemplo, mudar para Alphaville, porque eu estava cuidando da empresa, parte financeira, administrativa ali. Aí eu falei, pô, mãe, pai, mãe, eu vou partir para um sonho. Vai lá, moleque, vai lá, vai para cima. Então,
Olha como que foi engraçado. Deus é tão bom, cara. Deus é tão bom que eu honrei meu pai e minha mãe naquele momento. Estou honrando nesse momento agora também, como sempre. Que não há nada mais digno do que você honrar seu pai e sua mãe. Então, olha que coisa, né? Eu cheguei... Hoje nós estamos numa sexta? Isso. Cara, eu cheguei quarta-feira à noite. Quinta, a minha mãe me liga de manhã. Fala, filho, bom dia, tá? A mãe te ama, tá? Eu tenho uma notícia pra você. Fala, a mãe foi contemplada com uma carta no banco e a gente ganhou um valor X. Cara, foi o mesmo valor da viagem, cara. E eu lá em Paris, deitado na Torre Eiffel, eu pedi, pô, senhor, eu sou servo do senhor. Quanto mais servo, mais no topo eu estarei. E eu quero que o senhor continue me guiando pelos caminhos da luz que o senhor tem pra mim. E, cara, eu cheguei e minha mãe deu essa notícia do tipo assim, foi a mesma coisa que Deus falou assim, ó, filho, ó, tô pra você de presente, se desfruta dessa viagem aqui, ó, tá me honrando, então toma a benção aí. Então foi basicamente isso. Que coisa maravilhosa. João. Cara, se você tá entregue a ele, cara, se você tá na luz, não há trevas que te pegue. Então, não eu posso até fazer esse relatório aqui, ó. Se você tá em luz aqui, ó, essa foto aqui, eu vou até virar aqui, dá licencinha, vou dar uma viradinha. Lá do Louvre. Aqui, ó, diretamente do Museu do Louvre, ó. Aqui é o quadro da ceia, da Santa Ceia. E aqui, ó, aleatoriamente, né? Vamos dizer que é aleatoriamente, que é tudo ele que manda, né? Então, ó, eu tô no alinhamento perfeito com Jesus Cristo. Lá é um ambiente que é escuro, que tem, né, não tem luz como um totemzinho apontando, e veio uma luz exatamente em Jesus e em mim, que sou o servo dele. Obviamente ele tá assim porque ele que manda em mim, então eu sou servo dele. Então pra você ser rei, você tem que servir primeiro. Então aí, se você é luz, ó, vou dar um recado pra você aí. Se você for luz, luz tem que aparecer, luz não tem que ficar no escuro, hein? Ó, olha lá, hein? Falou de luz. Luz é muito importante, porque... E você estava na Cidade de Luz, né? Cidade das Luzes, Cidade de Luz. exatamente. Olha que interessante. Exato. E luz, pessoal, é assim. Nenhuma treva suporta a luz. Então, quando você encontrar o seu brilho, não deixa ninguém apagar. E o brilho é o que afasta as trevas. E outro detalhe, tá? Não importa o tamanho da sua chama. Se você tiver um quarto na penumbra total, na escuridão total, se você acender uma mísera faísca que seja, ela é destaque. Então, não pensa, eu preciso ser grande para começar. Não. Todo começo é uma pequena fagulha de faísca, assim, ó. E vai chegar um momento que você vai virar uma fogueira. Então, vai para cima. Bom demais, bom. Tá uma fogueira aqui, ó. Ah, jovem com 28 anos, começando a vida. E tem uma coisa legal do João. Uma vez eu falei com ele sobre família. Você vê a importância que ele dá pra família, que todos sabem aí que é uma importância pra mim. É a coisa mais importante depois de Deus. É a base de tudo. E aí o João, uma vez a gente falando sobre família, e ele, pra honrar o pai e mãe, daí ele falou sobre a trinca. Que ele, o pai, a mãe, a tríade. Você gosta dessa, né? Eu gosto de tudo que é com você, meu irmão. Tamo junto. Aí o João falou, não, porque eu... 3 anos... Conta essa história. Como que é o número de 3? Cara, é assim... Poderia só contar a primeira parte. Não, então, é muito simples, porque... É Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tudo é 3. Oi? É Pai, Filho e Espírito Santo. Porque, assim, é muito simples. Tudo que é sagrado é em 3. Como você falou, Pai, Filho e Espírito Santo. Então é a tríade sagrada. E é isso. Não tem muito o que, né, conjecturar, porque a parte de você ser 3 em 1, e é engraçado que meu pai e minha mãe, como eu sou filho único, a gente é tríade sagrada. E o João veio, né, e falou, a gente é uma tríade, que eu perguntei para ele por quê, né? Por que não? Essa importância da família. Ele falou, não, olha, deu até certo, porque a gente é uma tríade. É uma tríade sagrada. Aí, na mesma hora, pessoal, sabe o que eu fui fazer? Rapidinho eu fui contar a minha família, que eu fiquei preocupado. Falei, caraca, ele tá na tríade, eu achei que eu tava bem de família, agora eu tô preocupado. Eu comecei, eu, minha esposa, 1, 2, 3 filhos, 1, 2, 3, 4 netos. 9, 3 vezes 3. E ó, então, presta atenção, hein? Vamos lá, ó. Vamos lá o destaque, ó. Rufe os tambores aqui. O Emerson, ele é tão abençoado que ele tem a tríade da tríade, pô. É 9, né? 3 vezes 3, 9. Que louco, né, cara? Isso mostra que Deus tem assim, uma missão na nossa vida. E na minha, com certeza, tem a ver com a família. Claro, pô. E o João é uma pessoa tão especial que eu não tenho dúvidas que a hora que ele achar a pessoa
que vai constituir uma família com ele, vai ser especial Amém. demais. E agora ele está nesse tempo com Deus, e de verdade, eu sou prova aqui, viva de que ele, assim, nas conversas dele, não tem como Deus não fazer parte. Esse coração dele é imenso, então eu sei que ele está dedicando esse tempo especial demais para Deus, e Deus está preparando uma coisa para você muito especial. Está te Cara, preparando uma família tá. comparável à sua, que eu sei que a Sim. sua é muito especial. Cara, eu concordo 100% com você. E exatamente, esse momento que eu tô vivendo, eu digo que é... Eu até falei pra minha mãe, né? Como a tríade, né? A tríade conversa muito, né? A tríade lá que em bom. casa. Que bom. Aí, cara, eu cheguei, depois do método IP que eu fiz, né? Eu cheguei pra eles e falei... Meus queridos, senta aqui, né? A gente vai ter uma conversinha. Agora vocês vão ter que entender que vocês vão ter que assinar minhas loucuras. Porque quando vocês assinam as minhas loucuras, vocês estão assinando as loucuras de Deus. E, cara, eles não... Que legal. Eles não me opuseram. E então tudo que eu tô falando, faz isso, faz aquilo. Eu já tomei um papel de liderança já assim na família. E eu até brinquei com meu pai, né? A gente tem muito esse negócio do leão, né? Porque o leão na figura é o leão da tribo de Judá, né? Representa Cristo. E como eu sou imagem e semelhança dele, eu virei o leão novo da minha família. Mas aí, em respeito ao meu pai, o que acontece? Eu falei, pai, o senhor é o leão antigo, mas o leão antigo ele ainda protege o seu lar. Eu sou o desbravador dessa família a partir desse momento. O senhor me passou o bastão do leão antigo para o leão novo. Deixa que eu vou lá na selva caçar, vou lá lutar e vou para cima. E o senhor vem protegendo a leoa que é a mamãe. Então... Esse João é especial demais. Então, aí eu falei, só peço que vocês assinem minhas loucuras, que às vezes eu vou chegar com uns papos diferentes de fazer umas certas loucuras nos valores diferentes que vocês estão acostumados. Não, filho, tamo juntos. Se precisar até vender alguma coisa para você investir em algo, a gente vende e tal, a gente confia plenamente em você. Então, cara, são coisas que isso não tem preço, cara. Não tem preço. Então, esse é o poder da tríade. E sabe uma coisa mais legal, João? Fala. Não é a primeira vez. Você sempre fala sobre o leão da tribo de Judá. Sim. Né? E, pessoal, dá uma olhadinha na aparência do João. O que, cara? O João não é. O quê? É um leão, velho. Leão? Olha, porque olha a cor do seu cabelo. Pô, pior que a muita sua gente pele. tá me falando isso Não, ultimamente. olha, a barba. Cara, você é um leão. Quer dizer, eu sei que de coração e tudo, não, de verdade. Não, man, a gente sabe a tô representação do leão, como é importante. Sim. E assim, e você já assumiu isso. Eu lembro que nas primeiras vezes que a gente falou, você falou, eu sou. Não, eu sou ele, aí, pô. Então, isso é muito forte. E eu tive o privilégio, quando eu brinco que eu falo que eu conheço o João desde a época da van, o que acontece? A gente teve o privilégio de ser convidados juntos, porque era um grupo muito especial, a gente estava num momento especial e a gente foi convidado juntos para ser conselheiro do Pablo. E a conexão gente foi desde a van, né? E a gente se encontrou numa van para ir para um lugar especial. Sem saber aonde. Sem saber para onde a gente ia, para poder fazer um jantar e conversar. E assim, e a gente sentou do lado e foi muito especial. E eu pude conhecer. Eu já senti o coração do João. Santo. Depois já conheci parte da história. Você viu, ele começou com aquela metralhadora sobre a vida dele. Isso aí não é nem... Ixi, Não. É Aquilo ali você falou, você contou só metade da sua vida, imagina. Metade, não é nem 8% do não, download. Metade numa parte, E aí o que acontece? Você vê ele com esse perfil de atleta, E olha que legal, ele é atleta físico e ele é atleta com a mente. Porque o I com a parte cognitiva, com a ele mente. exige bem. Então, o que acontece? O João, ele está preparado assim para qualquer coisa. Então, eu sinto que Deus vem te capacitando e até os videogames faz parte dessa capacitação, porque você sabe que essa nova era, essa nova geração é tecnológica, precisa ter esse tipo de conhecimento e, de alguma forma, são conhecimentos que você vai usar na sua missão, eu não tenho dúvida, principalmente para angariar jovens, ajudar jovens. E eu sei que você já ajuda um grupo, ajuda assim no bom sentido, você passa toda a sua mensagem, tudo que você passa. Eu queria que você falasse um pouquinho desse grupo, que eles estão lá. Eu sei que você não abandonou, você está indo e vindo, jamais. está direto. Como é que Cara, então, o negócio é o seguinte, para falar desse grupo eu preciso te contar como que a gente se conheceu primeiramente, senão o público vai ficar um tanto quanto desconexo.
Então é o seguinte, ó, pra quem não sabe, existe um jogo muito famoso que chama Call of Duty, né? Que é uma franquia de jogos de FPS, né? Que é aqueles de tiro. Que, cara, na época da pandemia ele estourou. Assim, foi uma explosão astronômica. Porque o que acontece? Pandemia, todo mundo ficou em casa por causa dos devidos cuidados que a gente tinha que ter. E foi o lançamento do jogo. Então muita gente começou a jogar. E foi um jogo que quebrou barreiras, assim, né? Foi um jogo muito bom na época. E naquele momento surgiu ícones dos jogos, né? São pessoas que jogavam super bem, né? Então, pessoas de destaque. Tá bom. Aí eu conheci, eu era muito fã desses meninos. Pô, teve um belo dia que eu comprei um microfone novo, né? Não é esse aqui, né? É um outro microfone um pouquinho mais com luz, assim. E eu postei uma foto, cara, no Instagram. E marquei um dos meninos que estavam famosos na época. Que era a Tropa do Bença, chamava o nome do time, né? E beleza, cara. E aí eu postei e esse menino repostou. Eu falei, pô, fiquei feliz pra caramba, porque é um menino famoso e tal, e ele me repostou, isso eu achei incrível. E aí veio um outro menino aleatoriamente que era fã dele e me mandou uma mensagem, cara. A hora que a gente começou a conversar, a gente bateu o santo pra caramba. Eu falei, pô, irmão, que legal. Tenho o sonho de fazer live, tudo também. Aí ele falou, passa o seu WhatsApp pra mim. Passa, vamos trocar ideia lá. Ele me passou um WhatsApp, o DDD 19, pra quem não sabe, é da região lá de Limeira. Falei, cara, nem a pau, cara. Que coisa, como que é a vida, né, cara? O Snarf, que é o nome do menino lá, que é o código dele no jogo lá, o nome dele no jogo, ele tem fãs do Brasil inteiro. E qual a chance do cara, no mesmo DDD, mandar? Vi seu post lá com o Snarf, lá, legal o seu setup, hein, cara, que da hora. E a gente começou a trocar ideia. E aí, eu falei, pô, irmão, de onde você é? Ele falou, pô, sou de Piracicaba. Eu falei, pô, sou de Limeira, pô. Isso aqui que é um peido, né? Pra chegar lá, né? Rapidinho. E aí, beleza. A gente ficou muito amigos, se trombava todo final de semana. Pô, rolezinho legal ali, gostoso, bacana, jogo. Ele sempre gostou também. Tá bom. Aí, nisso, passou um tempo. E acontece, cara, que... Infelizmente, a mãe dele teve uma doença, né? Teve um câncer e tal. E aí, cara, esses meninos, eles lançaram alguns drops de camisetas, né? São lançamentos exclusivos de tempo limitado, onde você tem uma tiragem mínima para você gerar um negócio legal ali para você vender. E eu, como um bom fã, sempre comprei basicamente todas. E eu tinha da primeira coleção, cara. E aí ele tava passando por aquele momento ruim. E aí eu falei, Pedro, chama Pedro, né? Falei, Pedro, chega aí rapidão que eu vou te dar um negócio. Eu sempre tive no coração de ser muito egoísta com coleções. Eu sempre amava, tipo, ter as coisas raras. E eu nunca imaginei de poder dar um negócio daquele. Tipo, um negócio que pra mim significava muito, que é raro, é o apego, né? Você sentiu. Aí que eu fiz, eu dei no coração, desapegar e falei, Pedro, vem cá, ó, tô de presente pra você essa camiseta aqui do Drop do Ben, essa top 1 aqui e tal. Aí ele ficou muito feliz, ficou muito grato, porque foi um momento de gesto que eu tive que dar pra ele ali pra poder alegrar aquele momento. E aí foi muito legal, porque olha como que Deus escreve tudo certinho, né, cara? Aquele ato mudou minha vida. Aquele ato, acho que é porque a razão de eu estar aqui. Entendeu? Então, quando você faz de coração pra alguém, ele te devolve. E aí, beleza, cara. Só pra dar uma breve aceleradinha, né? Eu cheguei e um dia eu levei ele num shopping Guatemi lá em Campinas, que ele é muito bonito. Ele não tinha ido num shopping daquela magnitude, só um shopping menores de Limeira e Piracicaba. E ele, pô, que legal esse lugar aquele. Aquela loja ali, não é o que os meninos do Bença vão, não sei o quê. E eu meio que eu já tinha parado de acompanhar assiduamente o jogo, porque eu tava em outros momentos de trabalhar mais, né? E beleza. Aí eu falei, pô, que legal, cara, da hora. Aí vem... Aí vai começar a entrar na parte das visões já, né? Dos sentimentos das profecias, né? Que é a parte espiritual lá, né? E aí eu falei, pô, Pedro, não sei porquê, mas no meu coração eu sinto que nós vai ser muito amigo dos caras. João, duvido, os caras são famosos. João e Pedro andando junto, hein? E o meu nome é João Pedro. Então, isso que eu tô falando, João e Pedro andando junto. Aí ele falou, João, será, cara? É difícil, uma foto talvez um dia. Eu falei, cara, eu não sei, me deu no coração de falar isso, que a gente vai ser muito amigo. Tá bom. Aí passou 2 semanas...
Eu fui comprar uma cafeteira pro meu pai de presente e eu chamei o Pedro. Falei, Pedro, vamos dar um rolê? Vamos comprar uma cafeteira pro meu pai, que ele quer? Vamos. Outro gesto do coração. Olha, vai pegando. Eu só sou movido a Então, coração. mas vai pegando. É. Não, vai pegando. Sim, claro. E aí, continuando, fui lá pra Piracicaba, peguei o Pedro, falei, Pedro, não tô afim de ir no shopping Piracicaba. Vamos de Campinas pra dar um rolê? Não, vamos, lógico. Eu Dom Pedro, né? Oi? Eu Dom Pedro, né? No shopping Guatemi, Campinas. Tá. E aí, beleza, cara. Olha que coincidência do destino, né? Coincidência. Eu digo que não existe coincidência, né? Não. Porque Deus mora nas coincidências. E aí, a gente pegou um Starbucks lá, né? Pegou um cafezinho pra tomar e saiu andando. E quando eu peguei o Pedro, ele tinha, sei lá, quantas camisetas pra ele escolher, cara? 30 camisetas pra ele escolher. Ele pegou justa que eu dei pra ele. E aí, tá bom. Olha que doideira, cara. A gente tava lá no Starbucks, pô, virou a esquina. Do nada, só vê um cutucar assim, ó. Só vê um cutucar assim. Aí a gente vira, é os meninos do Tropa do Bença, cara. Aí eles, já viu o famoso pedir foto com fã? Aí, caraca, que da hora, os caras aí e tal. Aí nós tirou foto com os meninos ali, trocou uma resenha rápida. Voltamos pro Starbucks. Aí o Pedro falou, pô, Tony é o principal lá, né, que é o que fundou o time. Ele falou, pô, o Pedro falou pro Tony, eu falei, pô, já mando mensagem pra você há 5 anos, cara, desde a época do Fortnite e tal, que ele era referência. E ele, é muita gente e tal. Pá. Aí nós falamos, acho que ele não vai mandar mensagem. Pá, nós voltamos pro Starbucks pra digerir aquele momento. E o Pedro, fanático, né? Tudo tal. Nossa, que da hora. Eu falei, pô, que massa tal. E eu muito feliz por ele, né? Porque eu sabia que o ato de eu ter dado a camiseta foi o ato que despertou a atenção dos meninos. E o outro de você ir buscar a cafeteira também. Com certeza. Pro seu pai. Com certeza. E aí, cara, foi muito interessante. Porque o que aconteceu naquele momento foi, o Tony mandou uma mensagem pro Pedro. Falando, vocês estão de bobeira aí no shopping? Nós falou, tamo de boa. Cola aqui na mansão do Bença aqui, então, pra gente comer uma pizza. Aí o Pedro, caraca, que top, então, não sei o quê. Ô, Pedrão, vou ter que expor você aqui, hein, ao vivo, hein. Pedrão, rapaz, foi no banheiro umas 4 vezes, tão nervoso que ele tava. Normal. E aí, beleza, cara, foi muito interessante esse momento, porque eu falei pro Pedro assim, pô, Pedro, vamos lá e tal, a gente fez uma amizade muito, muito bonita ali naquele momento, aquele primeiro dia. E, cara, ali o meu coração ele começou a palpitar de uma maneira diferente quando eu começava a pensar num futuro. Eu parecia que eu estava vendo o futuro. Eu não parecia mais que eu estava imaginando o futuro, eu estava vendo o futuro. Que legal. E a hora que eu vi, cara, a hora que a gente saiu daquele momento, cara, o primeiro dia, cara, como que eu poderia ter essa audácia humana de falar, Pedro, exatamente essa frase, eu falei, voltando de madrugada pra casa, falei, Pedro, eu não sei porquê, toda vez esse não sei porquê acompanha de uma previsão. Não sei porquê, mas eu sinto no meu coração que o Tony tá sentado lá no meu setup em Limeira, mano. Imagina você falar isso. Você vai, primeira vez na casa de um famoso, e aí você fala que o famoso vai estar na tua casa daqui 1 mês e meio. Nunca, né? Aí ele, João, duvido, será e tal. Deu uma duvidadinha ali. Falei, tá bom, né? Aí, pô, por questões do destino, infelizmente a mãe dele veio a falecer. E eu, pra alegrar de novo naquele momento, outro gesto de gratidão, de querer ajudar, eu comprei um computador pronto, que os meninos estavam vendendo pra fazer uma grana. E eu falei pros meninos, pô, meninos, o Pedro infelizmente teve um momento muito difícil e tal. Eu queria fazer um aniversário surpresa pra ele lá em Limeira. Vocês topam? Todo mundo topou. E a gente foi lá em Limeira depois de 1 mês e pouco. Eles estavam todos lá, sentados lá no meu setup, como havia previsto tudo. E a gente fez um baita de um aniversário surpresa pra ele. E a mãe dele era o esteio dele. E o pai era divorciado. E então eles ficaram meio que a ver navios. Porque perderam renda, tudo. Eles estavam perdidos. E aí eu cheguei pra minha mãe e meu pai e falei, pô, eu não sei, mãe, mas eu queria propor um negócio pra vocês. A gente tem uma casa de aluguel próxima à firma que tá vago. Eu queria ajudar eles nesse recomeço, porque eu tenho certeza que o menino vai entrar numa depressão severa e ele poderá acontecer o pior. Aí eu falei, mãe, pai, vamos dar de graça a moradia pra eles e vamos empregar eles na firma. Tá bom, filho. Da tríade, sempre assinando, né? E, cara, de fato, cara, hoje eu falo isso pra ele, eu basicamente salvei a vida dele e da família, né? E eu, cara, eu acho isso muito bonito, porque não foi eu que salvei. Foi o homem lá em cima, entendeu? Só que hoje eu entendo isso. E aí eu fiz só pra... Como que eu cheguei a morar? Rapidinho. Que eu vi que você já queria fazer outra pergunta. Cara, e aí foi indo, né? Depois desse episódio, eu comecei a fazer as lives de fato, começou a ir muito bem.
jogando Call of Duty, fazendo resenha, brincadeira, zoeira. E aí eu falei, Pedrão, eu não sei porquê, mas parece que eu tenho a sensação que nós vai morar com os caras, mano. João, ele falou exatamente isso. Eu já duvidei de você 2 vezes, eu não vou ter a audácia de duvidar de novo. Eu acredito. Falei, vai acontecer, mano. Eu já senti, já. Vai acontecer. Quando eu sinto assim, quando bate o coração assim, cara, lascou. Vai acontecer. E não deu outra. Deu 3 meses, a gente tava na academia, os meninos falaram, mano, vocês são muito gente boa, vocês são irmão pra nós, não sei o quê. Por que vocês não entram pro Tropa do Bença e vem morar com a gente? Falei, nossa, que foda, tal. Aí eu falava pra minha mãe e meu pai, os caras meio assim, né, filho único, né, tem empresa, tal, aquele destravar ainda, né. Fim das contas, cara, virou o ano, a gente virou em família, as famílias de todo mundo da casa, né, pra quem não sabe, a gente mora em 7 lá. E foi um Réveillon maravilhoso, foi um Réveillon muito bonito, que veio, a maioria das famílias se encontraram na casa nova que a gente tava morando, em Vinhedo. E foi muito bom, cara, foi muito bom, assim, né? E como você falou da parte espiritual, depois que eu fiz o meu IP, depois se quiser até posso contar mais a respeito do IP em si. Mas o meu jarro da fé, digamos que, pra você entender aí, ó, esse aqui é um vidro, né? Finge que ele tá trincado. Quando eu fiz o MEDP, a água que tá aqui dentro, como se fosse minha fé querendo explodir, explodiu isso de fato. E aí, ferrou. Porque toda a visão, que era uma sensação, agora virou Full HD, High Definition. E eu consigo ver as coisas. Não é como eu quero, é como ele me manda. Então, tem muitas coisas que vieram acontecer após esse momento que eu já tinha visto. Que legal. Olha só que interessante, pessoal. Queria fazer um ponto importante aqui. Lembra no começo? Eu falei por diversas vezes sobre o tamanho do coração do João. Isso aí não é nem tisco do que ele faz. O João tem um coração realmente imenso. E ele é tão abençoado, e Deus é tão abençoado com ele, que você vê, ele proporcionou para ele estar numa família que apoia tudo que ele faz. Sim. Porque sabe que o coração dele é puro, é ensinável e é do bem mesmo. E eu me sinto honrado de estar aqui com meu irmão aqui. Ô, cara, você é louco, Porque, honra dupla aqui. apesar de ter o dobro da idade dele, mais que o dobro, pra falar a verdade. Você dá pro bastidor, rapaz. Os bastidores, Não vou bastidores. falar, mas assim, é especial, a gente conversa aqui como realmente como amigos e é um privilégio. E assim, né, João, olha que interessante, eu não tinha pensado por isso. Eu sempre falo que a gente se encontrou na van, mas o primeiro contato de verdade como conselheiro aqui, o meu primeiro contato foi com você, assim, direto, assim, de chegar e falar. Falei, e aí, cara, que loucura, o que está acontecendo? Sim. Pra onde a gente vai? Não sei, o que a gente vai fazer também, não sei, Era pra cara. ser, cara. Mas daí, porra, a gente já viu o coração, já bateu, a cabeça boa demais, já bateu. Eu falei, cara, como é que pode? Como Deus junta pessoas assim com um propósito semelhantes, uma direção Similar, próxima. Então, porra, é um orgulho. E tem tanta história do João, mas tem tanta história que a gente quer contar. História sobre esporte. Ele está num momento de superação. Eu vou falar rapidinho desse. Ele já falou que o tempo aqui está quase acabando o nosso tempo, mas assim, uma pena, ele já avisou. E, porra, não ia ficar aqui noite e dia e vai embora, vai embora. Então. Mas tem um ponto interessante. O João entrou em uma guerreira assim, velho. Atleta, guerreiro é assim. Ele acha que vai fazer uma coisa, ele simplesmente faz. Ele pega e faz. E ele está numa batalha. Uma batalha não. Está numa guerra. A batalha já venceu várias. E a aparência dele já mostra pra gente. Fala pra nós desse momento, disso que você resolveu enfrentar. Você falou, agora. Você só tomou uma decisão e falou, vou fazer isso aqui e pronto. Fala aí. Do emagrecimento? Cara, é até engraçado, porque eu vou até falar eu vou até falar aqui pra você diretamente. O seu peso é totalmente ligado, porque assim, ó, você fala, pô, às vezes eu tento emagrecer e não consigo. Escorrega, não vai, ganha e perde. Aquela sanfona. Sanfona tem que ser um instrumento, não tem que ser essa aqui. Mas é o negócio seguinte, cara, o teu peso tá vou até falar devagar, o teu peso está diretamente proporcional às suas crenças, cara, e os seus bloqueios. Eu tinha um bloqueio, diversos bloqueios que não me deixava, e eu ficava na sanfona, perdia,
ganhava de novo. Perdia, ganhava de novo. Perdia, ganhava de novo. Ficava na luta. A partir do momento que eu destravei e quebrou as crenças, acabou, cara. Porque as coisas começaram a encaixar e tudo. E é engraçado com meu pai e minha mãe, cara. Olha que louco. Meu pai e minha mãe sempre falavam assim, não, filho, você tem que ficar aqui em casa até você emagrecer. Olha as ideias. Tem que ficar aqui em casa até emagrecer. Porque não queria, né? A síndrome do ninho vazio, né? E tal. E a partir do momento que eu saí de casa, que eu comecei a destravar tudo, que eu comecei a emagrecer mais ainda e tô no momento mais absurdo de shape da minha vida. Então, foi muito bacana. E eu sofri muito com isso. As crenças de limitâncias e tal. E, por fim, cara, agora é assim. O medo é só um pensamento. E, cara, eu não tenho mais medo de nada. Então, qualquer desafio que vier me propor, eu tô fazendo. Boa. Essa viagem foi assim, pô. Eu tinha pra muitos é simples, pra outros não. Pra mim não era simples andar de montanha-russa. Eu sempre tive muito medo. Eu fui lá em Paris agora, recentemente, e eu quebrei essa crença. Eu falei, eu vou andar, eu sou maior que essa montanha-russa, pô. Boa. Se uma criança vai lá e não morre, por que eu vou morrer, pô? Um leão, pô. Não, Vai ter pô. medo de uma montanha dessa Tá aí. doido, rapaz? Leão, você sabe que leão gosta de montanha. É um Ó, monte. que louco, velho. Como é que você Pegou não vai? bem. Pô, como que você vai ter medo de montanha, cara? Pô, O leão cê tem é que ser louco, dono da pô. montanha. Você é louco, é a russa, é a isso, brasileira, é não todas as importa, montanhas. qualquer montanha. O leão tem que ter a sua montanha. Parabéns por mais essa quebra. Mas agora, uma pergunta direta. Vai. Quanto tempo você entrou e quantos quilos já foram? Fala pra eles aí. Cara, a minha história é assim, rapidinho, né? É, Como só é essa. direta e reto. É. Eu tinha totais, eu cheguei no auge. Essa aqui? Tinha totais 160 quilos. Hoje eu tô com 100 quilos. Então foram 60 quilos aí perdidos. Rapaz, eu perdi umas pessoas aí, hein, cara. Tem gente que não pesa 60 quilos, hein? Tem várias pessoas. Mas é isso, cara. Foram 60 quilos e contando, mantendo a massa magra, fazendo atividade de hipertrofia também é muito importante. Você acha que balança é tudo? Não é. Então vá pro nutricionista, no endócrino e nunca faça por olho. Nunca faça por olho. É a melhor coisa que você faz. Cara, que orgulho. 60 quilos. E não pensa vocês que em 2 anos, 3 anos, não. Quanto tempo? Fala. Quanto tempo? Ah, cara... Faz um tempinho aí, eu não sei porque... É muito pouco tempo. Cara, mano. eu não sei, cara, porque assim, ó, você muito que tá pouco querendo tempo. perder, ó, nunca ponha... A meta é legal, mas a meta é só hoje. Só hoje, faça o seu melhor só hoje. Que aí você vai colecionando vários só hoje, perfeitos, que você não precisa ter problema. Ah, eu vou perder 10 quilos em não sei quantos meses. Aí você não bate essa meta aí, você perdeu 8, você fica pip, né? Que você não perdeu, mas você perdeu 8, pô. Pô, você é louco? 60 quilos, pessoal. Não é pouco. Não, pô. Ó, Ser humaninho. Pior que é muita gente. Lógico, não pô, pensa tem 60 quilos, menina cara. aí que eu conheço que é 50 quilos. Pô. E aqui, ó, é muito honrado de estar com o leão da tribo de Judá, que Amém. agora não tem medo mais da montanha. Né? Como que pode um leão ter medo de montanha, cara? Não pode, Olha, não pode. Que bom. E teve que ir lá na França para desbravar essa montanha. Você viu? É E um agora, bloqueio meu, internacional, hein, rapaziada? E agora só quebrar tudo. João, como eu disse, queria falar com você aqui muito mais tempo. Não, a gente A gente marca. não tem, mas eu quero o seguinte. Eu quero que você mande... A gente vai ter outras, hein? Claro, tô aqui para sua disposição. Agora a gente precisa... Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, mas para aquela câmera... Qual delas, fala por com o seu favor? coração. Aquela? Aquela lá. Isso, direto. Abre o seu coração aí Tá. e fala... Peraí, deixa eu tudo, tirar tudo. ele aqui. Não abre todo, porque senão não vai dar tempo. Que dias? Fala um pouquinho aí o que você sente, o que você queima no seu Cara, coração. o que queima no meu coração é mudar uma geração. Eu acho que essa é a visão que Deus me deu, a última e mais fresca, assim, por dizer, né? Que é mudar uma geração gamer de vícios ruins, tirar os vícios ruins dessa geração. E eu, com certeza, vou estar honrado de ser o seu guia. Espero que você deixe eu ser esse guia. Vamos falar... Começa um Só som porque aleatório! Só não atender. Aí, o sonzeiro é bom, hein? Sonzeiro é bom. E é a patroa. É a patroa? Eu vou atender já, meu amor. Vê que a Chama, polícia não tá deixa. chamando, o Alvará tá expirando tanto aqui quanto lá em casa. Né? Mas é isso, é ser o cara que vai cuidar de uma geração que Deus tá me ungindo e colocando no meu propósito de fazer isso. Vocês saberão muito em breve. E se você tiver curiosidade de acompanhar mais o dia a dia da minha vida, tá lá no Instagram, @JPFrutuoso. Vai ser uma honra receber vocês lá. Fala que vocês vieram lá pelo Hermes, vai ser um prazer receber vocês. Mas é isso. O que arde no meu coração é seguir os passos de Deus, servir para ser rei e vice-versa. E, cara, você aí, como eu falei,
diversas vezes aqui sobre o medo, tá? Hoje eu tô brincando com ele, hoje eu piso nele, hoje eu faço o que eu quero com ele. Porque o medo, ele é só um pensamento. Você que tá com medo, destrava isso aí, cara. E não fica pensando que os outros vão achar, não. Vai mesmo assim. Se o cara que fala mal de você, ele tá falando dele mesmo. O dedo que aponta, ó, o dedo que aponta tem 3 pra ele, ó. Então, esquece crítica, esquece medo, vai pra cima e, ó, qualquer fagulha no meio à escuridão é luz. Seja luz na vida das pessoas que estão próximas de você. Você não precisa ser famoso pra mudar a vida dos outros. Mude os próximos primeiro. Um beijo no seu coração. Que bom, né, pessoal? Olha que maravilhoso. O João aqui é especial demais. Tamo E uma junto, coisa Emerson. legal que ele falou sobre luz, né? Sobre ajudar as pessoas, sobre fazer o bem. Primeira pessoa que você tem que fazer o bem é você. Como é que está a sua alimentação? É. Como é que você está dormindo? Corpo, alma e espírito. Como é que você está se relacionando com Deus? Exato. Qual o tratamento que você dá para as pessoas que estão mais próximas de você? A gente precisa primeiro cuidar da gente, depois da família e depois do próximo. A gente não tem como dar o que a gente não tem. Exato. E só complementando, sabe aquele aviso de aeromoça e piloto? Comissão de bordo, quando fala... se caso máscaras caírem sobre vocês, primeiramente você coloca a máscara em você para você poder ajudar os outros. Então é exatamente isso. Você tem que se curar primeiro para poder passar para outra coisa. Até porque a gente não dá o que a gente não tem. Exato. Né? Então, cuide de você em primeira mão. Na sequência, ajude quem está mais próximo da família e quem mais precisar de você. E se algum de vocês aí, gamer, fica muito tempo sentado, come muita besteira e outras coisas demais, não dorme bem, então tem uma vida assim um pouco desregrada. Né? Uma grande parte, né, João? Eu dou risada porque... uma grande parte. Uma grande E aí, meus amigos, ó, tem aqui o João, que é um exemplo. Uma das missões de vida dele, ele já encontrou uma parte do propósito dele, são ajudar essas pessoas. Certeza. E ajudar principalmente com o exemplo que ele está fazendo, o que ele já faz. Então Seja procura o seu lá, exemplo, né? procura lá no @ dele. Fala de novo, João. @JP Frutuoso aí, para quem não conhece. Será uma honra receber vocês, trocar uma ideia, uma resenha leve. E, cara, eu tenho muito a oferecer para vocês. E vai ser muito gostoso esse bate-papo. E é isso mesmo, pessoal. Eu estou aqui para confirmar. Ele tem muito, mas muito para oferecer para vocês. Eu estou lá também no Emerson com H, @Emerson Oficial, tá? Com H no início. Brabo. E espero todos lá também. Eu estou começando nesse mundo digital. Por incrível que pareça, tem um mês meu Instagram. Não, tá certo, Começandinho. Mas espero vocês lá e eu também, minha missão também tem a ver muito com a família, ajudar as pessoas. Amém. E a gente vai estar junto aqui em várias missões. Com certeza. Como conselheiros aqui, a gente está aprendendo muito, a gente está adquirindo muito conhecimento que é para ajudar vocês. Tá bom? Então, até o próximo Mentorcast. Que Deus nos abençoe. Amém. Grande abraço, meu irmão. Valeu.